Retornamos agora com o programa Mercado e Ação, recebendo Marcelo Lousada, um gaúcho que morou bastante tempo na África, né, como executivo da Coca-Cola em Angola e Moçambique, engenheiro mecânico, especialista em gestão de varejo de combustíveis, do qual foi posteiro, como diz, né, revendedor de combustíveis muitos anos, e atualmente é sócio da Cardinales Consultoria. A nossa conversa com o Marcelo, que é um especialista em estoques, em gestão de estoques, gestão de empresas, então a conversa vai ser focada exatamente nisso, gestão de estoque. Marcelo, seja bem-vindo ao programa. Vamos começar com o seguinte, muita gente tem uma dúvida se gestão de estoque é obrigação ou é necessidade. O que é? Bom, primeiramente, Luiz, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Já fazia algum tempo que tu havias me convidado e hoje para mim é um prazer estar aqui contigo para falar sobre esse assunto que é super interessante para o negócio do varejo. Eu diria para ti que ele é uma necessidade e uma obrigação, né? Quer dizer, são as duas coisas, porque eu não consigo ver hoje uma empresa que trabalha com o varejo, né, que ela não tem um controle efetivo do seu estoque e das suas perdas. Então essa seria a definição mais correta. Bom, uma gestão adequada de estoques, ela na verdade vai ser o diferencial entre o lucro e o prejuízo. Sem controlar estoque, tu não sabe nem se te roubaram. É verdade. É o que eu falo assim, é a mesma coisa que tu vais velejar sem ter uma bússola, né? Quer dizer, claro. É impossível, tu não sabe o que te espera pela frente, né? Então é fundamental esse tipo de trabalho. Essa questão da gestão do estoque aplica-se a qualquer segmento. Vamos tentar abordar agora um pouco mais no varejo. Qual é a importância para o varejo de uma gestão efetiva de estoques? Bom, Luiz, o varejo, na realidade, a nossa empresa hoje, a Cardinales, ela tem um expertise muito grande nessa parte de varejo. De qualquer varejo, especificamente para o ramo de lojas de conveniência. Nós somos em 3 sócios da empresa, onde todos os 3 têm uma experiência muito grande nessa parte de revenda de combustível. Bom, vocês 3 vieram do combustível, exatamente, né? Tem gasolina no DNA. Exatamente. O Fred Amorim, que é um dos sócios, veio da Ipiranga, onde ele trabalhou 10 anos lá. O Vladimir dos Passos, que é o outro sócio, trabalhou 23 anos na Ipiranga também. E eu venho 10 anos de Coca-Cola, né? E mais 20 anos como revendedor. Então a gente tem expertise muito grande nessa parte. Bom, vocês pegaram, interrompendo, sim, vocês pegaram na verdade a criação, vocês amadureceram junto com o processo de criação das lojas no Brasil. Sim. Pegou toda essa fase, todas as dificuldades iniciais da montagem. É verdade. Eu como revendedor, a minha primeira loja foi em 97. E naquela época, para se ter ideia, não se tinha um sistema específico para administrar a loja de conveniência, né? Então, imagina... época da contagem no papelzinho. Época da contagem no papelzinho, tu não tinhas um sistema... Existiam vários sistemas, mas, na realidade, a qualidade que eles também estavam aprendendo o ramo, esse nosso ramo. Então, hoje é completamente diferente. O que acontece hoje? A maioria das empresas, eu diria a totalidade das empresas hoje, elas têm um sistema que ele é eficiente. O que acontece? Muitas vezes o próprio gestor não sabe como administrar aquelas informações. Então, com essa nossa experiência, a gente faz com que, dando a nossa consultoria justamente para ajudar o gestor a ter essas informações como um mecanismo de ele diminuir as perdas e maximizar Qual é o envolvimento, qual é o comprometimento que o gestor tem que ter com esse processo? Olha, não é muito comum, ou ainda não é tão comum, um envolvimento efetivo,
Parece-me que eles delegam, é um processo que é muito fácil delegar e não controlar. O que acontece, assim, o que eu vejo nessas visitas e nos próprios clientes que a gente tem hoje, está havendo uma mudança nesse tipo de pensamento do gestor, né? Hoje a pessoa que está no varejo, ela está se sentindo obrigada a ter esse tipo de gestão, porque se tu não conseguires administrar bem as tuas perdas, né, tu não vai ter condições de saber se o resultado final do teu desempenho do mês, ele foi um desempenho positivo ou um desempenho negativo, né? Porque tu não sabe os tipos de perda que tu tens, né? E tu abordaste 2 vezes o termo gestão de perda. Qual é a similaridade ou a diferença de gestão de estoque e gestão de perda? Eu diria que são gestões que se completam, né? Quer dizer, uma boa gestão de estoque, tu vai estar fazendo ao mesmo tempo uma boa gestão de perda. Por quê? Nós temos 2 tipos de perda, tá? Nós temos uma perda que a gente diz assim, estratégica, né? E uma perda operacional. O que é uma perda estratégica? Então, só para tu sentires que a gestão e a perda elas estão ligadas. Uma perda estratégica é aquela perda que tu vais ter um evento sazonal na tua loja e tu te super estoca, não Sim. conhecendo o teu público, não conhecendo a tua curva de vendas. Então, o que é uma perda? É a tal da aposta que não deu certo? Exatamente. Aí, por que vai ser uma perda estratégica? Tu fizeste uma estratégia errada e isso vai acarretar para ti uma perda, ou por vencimento de produto, ou tu vai ter que vender o produto, às vezes, abaixo do custo que tu pagasse para ele poder girar. E a perda operacional, que ela é a mais comum, né? Ela começa desde o recebimento da mercadoria. Então, hoje, o varejo que não tiver uma boa gestão de processo, desde o início, desde lá da compra, certo? A compra correta, o recebimento da mercadoria. Eu costumo falar o seguinte, que o recebimento da mercadoria é a hora da verdade. Por que é a hora da verdade? Muitas vezes, quem comprou não é quem recebe. Sim. Muitas vezes as empresas não têm um controle do comprador para quem recebe. Sim, o controle é feito pelo rapaz, sem discutir quem, que está fazendo a entrega. Exatamente. Então, por exemplo, vamos supor que tu compres 10 fardos de uma bebida X e eles te entregam 15 fardos da bebida Y. Tu não tens esse controle. Bom, eu assessorei uma empresa uma época em que ela comprava, digamos, 10 fardos e ela recebia 7. É um problema bastante comum. Exatamente. Por isso, Luiz, que eu procuro sempre enfatizar isso, o horário da verdade. Eu costumava fazer na minha empresa o seguinte: a prioridade dentro da minha empresa é recebimento de combustível. O caminhão chega, tu tens que receber ele a qualquer hora. Na loja de conveniência, tem que ser a hora que eu puder atender, justamente para evitar isso. Às vezes, um recebimento de uma entrega na corrida, ele te dá essa diferença. Então, isso, no final do mês, te acarreta uma perda, se tu não tens esse controle. Então, voltando, a digitação da nota errada, o recebimento da mercadoria, o manuseio do produto na loja, às vezes quebra uma garrafinha quando está repondo na geladeira, às vezes uma degustação de produto, né? E também furto, que também acontece. E também acontece muitas vezes do funcionário esquecer de digitar. Se tu esquecer de digitar o produto, ele saiu do teu estoque, mas na realidade na tua contabilidade ele está no estoque. Então, vou fazer uma pequena paradinha aqui. Vamos lá. Nós temos um convênio com a Secretaria de Segurança Pública, no qual nós, no meio da nossa programação, nós divulgamos imagens e o histórico de crianças que desapareceram dos seus lares, basicamente aqui em Porto Alegre. Vocês estão vendo na tela Diogo Pereira Cruz.
Esse rapaz tem 16 anos, ele desapareceu há cerca de um mês no bairro Restinga, e ele foi... E voltamos agora com Marcelo Lousada, especialista em gestão de estoques, em especial no varejo, né? Que está falando um pouco da sua experiência em lojas de conveniência. E nós interrompemos a explicação dele quando ele falava sobre a gestão do estoque. Mas eu iria perguntar agora, instrumentos que se pode utilizar para o auxílio na gestão do estoque? Softwares, algum processo? Nós estamos desenvolvendo isso, Luiz, que é um trabalho que a nossa empresa está disponibilizando, né, onde nós temos uma equipe, né, uma equipe que chega na tua loja, todas elas com coletores de última geração, onde previamente todo o estoque desse cliente é baixado para esses coletores, e utilizando esses coletores a gente faz uma contagem geral da tua loja. Qual é a frequência que um varejista deve contar o seu estoque? Olha, Luiz, eu diria o seguinte, mensal. Até é um assunto que ele ainda está em discussão, se vai chegar para o varejo agora em 2016, mas se não chegar agora, vai chegar logo ali na frente, que é o bloco K. O bloco K, ele é um item do SPED fiscal, que a partir de 2016 ele vai ser exigido para as indústrias, para empresas correlatas a indústrias e para atacado. E como tu bem sabes, se não vier junto o varejo, logo ali na frente vem. Então, eu vejo assim, a importância é tão grande que eu nem coloco essa obrigação, eu coloco mais uma necessidade e uma ferramenta de gestão se ter Como bem definiste, controle. É gestão de estoque e não controle. Controle era em 1960, agora é gestão. Isso aí. Marcelo, 30 segundos para as tuas últimas considerações, que nós estamos encerrando o programa. Bom, Luiz, concluindo então, o que eu poderia dizer é o seguinte, lá na primeira pergunta, eu acho que eu já respondi, mas só para enfatizar, né? Ele é uma obrigação e uma necessidade, hoje, mais do que nunca, se ter um controle efetivo do seu estoque, ter uma gestão de perdas, principalmente no varejo. Tanto naquelas lojas onde tem manipulação de alimentos, né, que é um negócio mais delicado, mais complicado, tem que se ter esse controle. Então, se a pessoa quiser ter um sucesso no varejo, tem que ter essa gestão. Começa com a gestão do estoque. Isso aí. Beleza. Ficamos por aqui, agradecemos a audiência, fique conosco.